Jesus é Deus? Sim, a própria Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta a divindade do Senhor Jesus, né? Quando lemos lá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós já vemos a pluralidade de Deus na palavra Elohim, né? Então, um Deus que criou todas as coisas. E o clímax da sua criação, quando ele cria o homem à sua imagem. Imagem, pela física, o retrato real e fidedigno de um objeto. Existia um objeto do lado de cá. Tanto que a Bíblia vai chamar o próprio Jesus do último Adão. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, a primazia de toda a criação. Então esse homem, Adão, é criado à imagem dele. Então Deus do pó da terra forma o homem, sopra nas suas narinas o fôlego de vida, o seu Ruach HaKod, e ele passa a ser alma vivente. Então já a criação do homem já mostra o Messias, o Senhor Jesus, o Deus que se encarnaria criando o homem, já no começo da Bíblia. E durante toda a Escritura ele vai se revelar como Deus, né? Tanto que o Senhor Jesus, ele é adorado como Deus, ele nunca negou. Quando nós lemos João 8,12, ele diz, eu sou, é o nome que ele se revelou a Moisés lá atrás, que você citou. Então ele é o eu sou, a luz do mundo. Eu sou a videira verdadeira. João 8,24, né? Morrereis nos vossos pecados se não creres que eu sou. João 8,28, quando levantares o Filho do Homem, sabereis que eu sou. E João 8,58, antes que Abraão, citado em Gênesis, existisse, eu sou. Então ele se revela como eu sou. Apocalipse, eu sou o primeiro, eu sou o último. O próprio Isaías, né, profeta Isaías, fala que o Senhor é o primeiro e o último, e Apocalipse aponta o Senhor Jesus como esse primeiro e o último. Mas será que é Jesus mesmo? Ele diz, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, a nossa teologia, a teologia bíblica, aponta a divindade de Jesus o tempo inteiro. Tem aqueles que aceitam Jesus como um grande mestre, um grande profeta, mas não como Deus, e aí eles até falam, né? Ah, mas Jesus nunca disse que ele era o próprio Deus. Essa própria expressão, eu sou, tanto que os judeus entenderam e quiseram pegar em pedras para tirar. João 8,59, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, os judeus pegaram em pedras para lhe atirar, e Jesus se oculta deles. Então ele atestou a sua divindade, né? Eu gosto muito do diálogo de Jesus com Filipe e Tomé, registrado em João capítulo 14, né? Então, dois dos discípulos, pelo menos, estão ali. Jesus Cristo começa dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós outros, e aí vem uma expressão linda grega, né? Ego eimi, para que onde eu estou, estejais vós também. Num português mais claro, né, mais correto, poderia ser para que onde eu estiver, mas ele diz para que onde eu estou. Ele estava aqui se referindo ao céu. Como assim, ego eimi? Para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? E Tomé pergunta, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus, o Senhor Jesus, para mim ali, ele fala, talvez a expressão, a frase máxima da Escritura. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo assim, eu sou o ponto de partida, eu sou a jornada, eu sou o destino final. Uau. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele exclui tudo que não é ele. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gosto de dizer que entre ir e vir a diferença, ela é oposta, totalmente oposta. Jesus não vai usar o verbo ir, mas ele usa o verbo vir. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ele disse ninguém vem. O Filipe entendeu. E ele disse, Senhor, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então a Bíblia inteira se preocupa em apresentar o Senhor Jesus. Ele é o centro de tudo o que há. Ele é o centro da revelação bíblica. Deus, o Filho de Deus, que é Deus, é um com o Pai, se encarna com o nome de Salvador. Porque nos amou. Essa é a maravilha da divindade do Senhor Jesus. Sendo Ele Deus,
pode perdoar um pecado de eternidade e a eternidade. Sendo homem, ele pode dar a sua vida como oferta perfeita pelo pecado. Uau! Falei muito. Nós temos no Novo Testamento, né, a revelação ela é progressiva. Sim. E nós temos, culminando no Novo Testamento, o desfecho desses textos que você trouxe, por exemplo, né, como Elohim, né, que vai trazer a pluralidade na unidade de Deus. Mas, se tratando apenas do Tanar, do Antigo Testamento, os judeus que estavam aguardando o Messias no período bíblico, eles já possuíam informações ali na Torá, nos profetas, do que o Messias seria Deus. Eles já tinham informações, subsídios, profecias que revelavam isso. E até hoje também, para os judeus religiosos, né, que não aceitam no Testamento e trabalham ali apenas no Antigo Testamento, tem como mostrar Jesus ali por meio dos profetas? A esperança judaica é o Messias. Isso ao longo da história. Esse Messias é prometido lá em Gênesis. Né? Quando o Senhor sentencia a serpente, e ele fala da mulher, da semente da mulher, que socaria a cabeça da serpente. E essa revelação, essa linha vermelha, ela começa em Gênesis 3, né, 15, que nós chamamos de proto-evangelho, teologicamente falando, que o Messias viria semente de mulher. E nós sabemos que mulher não tem semente. Quem tem semente é o homem. Então, mostrando algo sobrenatural, uma semente de mulher que vai socar um dia a cabeça da serpente. E essa revelação começa. Então ele é semente de mulher, semente de Sem, semente de Abrão, de Isaac, de Jacó. Jacó, na luta com Deus, tem o seu nome mudado para Israel, ele vai ser da linhagem de Israel. Israel tem 12 filhos, de uma dessas linhagens, de uma dessas tribos da linhagem de Judá, ele vem, né? Então ele teria que ser judeu, né? E a revelação, então, messiânica, ela começa a ser estabelecida em todo o Antigo Testamento, em todo o Tanar. Então, que esse Messias viria. Isso é consenso entre todos os estudantes sinceros do Tanar. O Messias vem. O judeu fala, Hamashiach ba, né? O Messias vem. Mas é interessante que quando nós olhamos para o Senhor Jesus, a Bíblia fala que em todas as coisas ele tem que ter a primazia. Por exemplo, quantos pastores existem? Muitos. Quem é o bom pastor? Ele. Quantas videiras existem? Muitas. Ele é a videira verdadeira. Né? Quantos caminhos existem? Muitos. Ele é o caminho. Então, em tudo ele tem a primazia. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, os anjos eram chamados de filhos de Deus. Os crentes do Antigo Testamento chamados de servos. Abraão, Moisés, que você citou, maioral dos judeus aí, né, que entregou a lei para o povo de Israel, em nenhum momento ele foi chamado de filho, mas de servo. Que interessante. E os anjos eram chamados de filhos. Quando nós começamos a ler o Novo Testamento, essa ordem inverte, porque João 1,12 diz, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é que nós não nos tornamos anjos, não é isso, mas quando cremos, nos tornamos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E lemos lá em Hebreus que os anjos são servos ministradores, né, para aqueles, ou que trabalham para aqueles que hão de herdar a salvação. E no Antigo Testamento, o Senhor Jesus, ele é apresentado como Malek Yavé, como o anjo do Senhor. Quando o Eterno pede para Abraão sacrificar Isaac, e Isaac está ali amarrado, e ele fala, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão fala, o Senhor proverá. Né? Jeová Jireh, o Senhor proverá. Então, Isaac é deitado, Abraão toma o cutelo e literalmente iria matar o seu filho. Quem que bradou para ele não fazer isso? O Malek Yavé, o anjo de Jeová. O anjo do Senhor aparece, Abraão fala, Abraão, Abraão, não mates o teu filho, não faça isso. Porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Quem que apareceu ali? Foi Deus
foi o anjo do Senhor. Então nós vemos que em todas as coisas o Senhor Jesus tem a primazia. E no Antigo Testamento, esse personagem emblemático, o anjo do Senhor, na versão João Ferreira de Almeida, sempre com caixa alta, nós chamamos de cristofania, ou são aparições do Messias no Antigo Testamento. Ele vai aparecer para Agar, ele vai aparecer para Abraão, ele vai aparecer para os pais de Sansão, anunciando o nascimento de Sansão. E eles o adoram ali, e o anjo de Jeová sobe na chama do holocausto. Ele vai aparecer para Josué. Josué pergunta, é um dos nossos? Né? Não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Então toda a escritura no Antigo Testamento apresenta o Senhor Jesus Cristo como Deus, como esse personagem que muitas vezes, por algumas vezes, ele é adorado, sem jamais ser questionado. Abraão, em Gênesis 18, vê 3 homens e se coloca de joelho diante dos 3. O que ele viu ali? É importante também que Isaías, o profeta Isaías, imagina a nação em tempo de guerra, em tempo de assolação, as levas de jovens indo para a Babilônia, a terra assolada, eles indo para sempre, ficarem lá, entendo, para sempre, sem perspectiva de volta, eles vão. E Isaías começa a anunciar algo que o judeu nunca tinha ouvido, que Judá nunca tinha ouvido. Porquanto o menino nos nasceu, o filho se nos deu. Peraí, o menino nasceu, o filho nunca nasceu. Ele já existia. E o governo terri estará sobre os seus ombros, e será o seu nome Pele Yoetz El Gibor Avad Sar Shalom. Maravilhoso, 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 conselheiro, Deus forte, El Gibor. Essa expressão é usada para o Deus eterno também. Jeremias 32, 18, o eterno, o Deus eterno, o Jeová, o Senhor, ele é chamado de El Gibor. Ele é chamado de El Shaddai também, de Todo-Poderoso, mas ele é chamado de El Gibor também, de Deus forte. Pai da eternidade. Eu conversava recentemente com um astrofísico que disse, Yom, a eternidade é criatura. Há um Deus que transcende isso, ele é maior do que isso. E nós não podemos entender. Pai da eternidade, príncipe da paz. O príncipe é um potencial rei, sempre. Rainha Elizabeth morreu, o príncipe Charles tornou-se rei. O príncipe é rei, sempre rei. Por isso que lá em Apocalipse ele vai se apresentar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bom, mas Deus tem filho? Essa é a grande pergunta que os judeus nos fazem, os muçulmanos fazem também. Como que Deus pode ter um filho? Mas lá no Salmo 2 nós lemos, beijai o filho para que não se irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, e bem-aventurados ou felizes todos os que nele, no filho, se refugiam. Provérbios 34, qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então, Deus tem um filho. E significa que ser filho de Deus não o diminui ou não torna um Deus menor, como dizem outros segmentos religiosos aí, mas é da mesma essência dele. Por isso que Jesus é chamado de filho do homem, da natureza humana. Ele não é menos homem, da mesma essência, da mesma natureza dele. E o fato de o Senhor Jesus ser chamado de filho de Deus não o torna menos Deus, pelo contrário, Deus. Eu tenho um filho, meu filho Luca, ele não é nada menos humano do que eu. Ele é da mesma essência, da mesma natureza.